Olá, alunos. Essa é a correção do PET 4 2021, semana 1, nono ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Fernando Rodrigues, professor de ensino religioso. Continue curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal para vocês acompanhar as correções, beleza? Então vamos lá. O tema dessa semana é minha apresentação. Como que vai ser isso? Nesse bimestre teremos uma proposta diferente. Nosso principal objetivo será refletir sobre tudo o que estudamos nos últimos 4 anos, bem como sobre nossos valores pessoais e princípios éticos. Essa reflexão deverá dar origem a um documento final, um projeto de vida, que pode lhe ajudar a planejar seus próximos anos. Para isso, você vai ler alguns textos para reflexão. Também vai reunir materiais para a construção de um portfólio que retrata seu projeto de vida. Prontos para o desafio? Então vamos lá. Tem aí uma breve apresentação. Quem somos nós e por que estamos aqui? Ao longo dos últimos anos, tivemos a oportunidade de estudar sobre mitos da criação. Relembre aqui algum deles. Então, nós vimos aí o mito da Mesopotâmia. De acordo com a mitologia mesopotâmica, o deus Marduk, depois de derrotar os outros deuses, separou o céu da terra e criou o ser humano a partir do sangue de um monstro derrotado. Torá/Bíblia. O texto sagrado do judaísmo e do cristianismo descreve a criação do mundo por Deus, em um período de 7 dias. Quando tudo estava preparado, ele criou o ser humano a partir do barro e lhe soprou o seu espírito, tornando-o imagem de Deus. Maias. Depois de terem criado o céu, a terra e os animais, os deuses decidiram criar alguém capaz de falar, para render-lhes adoração. Tentaram a partir da lama e da madeira, mas sem sucesso. Por fim, utilizaram milho e água, criando seres humanos falantes. Porém, a perfeição das criaturas lhe causou medo. Tupis-guaranis. Tupã, o deus do sol, e Jaci, ou Araci, a deusa da lua, desceram para a terra numa região chamada Arégua, atual Paraguai. Ali criaram tudo o que existe na terra. O ser humano foi formado a partir de estátuas de argila, misturados com outros elementos da natureza. E por último, o mito Yorubás. Olorum, o deus supremo, criou tudo o que existe. Cada peça existente no universo fora criada conforme a sua força de vontade, sendo um pedaço dele. Depois, encarregou Oxalá de moldar a figura humana. Oxalá experimentou ferro e madeira, mas os materiais eram muito rígidos, e a pedra tornou o ser humano frio. Essas histórias estão longe da narrativa científica que estamos acostumados hoje em dia, porém elas refletem uma outra perspectiva muito importante, a identidade do ser humano e a razão de sua existência. Cada um desses relatos, à sua maneira e de acordo com a sua cultura, explica quem é o ser humano, sua forma de agir, suas principais características, o porquê de ter sido criado. Dessa forma, devem ser interpretados como uma explicação existencial por parte das diferentes culturas, e não como ciência. O ser humano está muito distante do surgimento da vida na Terra, mas cada um de nós está muito próximo de sua própria história. Em que cidade nascemos? Quem é a nossa família? Qual é o nosso nome? E por que ele foi escolhido? Todas essas perguntas fazem parte da nossa explicação pessoal de quem somos. Retornando aos mitos de criação, observe que em todos eles o ser humano é criado sem poder decidir se quer ou não existir. Em nossas vidas também é assim. Nascemos sem o direito de escolher quando, como, em que corpo, em que família. Recebemos uma história, mas podemos transformá-la de acordo com nossos sentimentos e desejos. Para que isso seja possível, porém, é necessário observar e reconhecer nossas origens, a situação em que vivemos e o significado que atribuímos a elas. Esse significado nos conduz ao desenvolvimento de uma narrativa de sentido. Nossa vida é satisfatória? Desejamos continuar na situação
que conhecemos ou transformá-la de acordo com nossos sonhos. O que seria necessário para isso? O que poderíamos fazer pelo nosso futuro? Em que aspectos podemos nos desenvolver enquanto seres humanos? Como podemos contribuir para o bem da humanidade? Essas e outras perguntas nos ajudam a refletir sobre nossa identidade e a começar a construção de um projeto de vida. E aí estão as referências. Então, em cima desse texto, nós vamos começar a pensar o nosso projeto de vida. Eu vou passar as instruções aqui logo para vocês, e aí eu vou explicar, vai ser bem tranquilo, bem fácil. Então aí tem as referências para saber mais, ele indica aí um interessantíssimo museu da pessoa, que se dedica à reunião de histórias de vida de indivíduos comuns que falam sobre suas origens, sonhos, momentos que estão vivendo e várias outras narrativas pessoais. Ele é um dos primeiros museus virtuais do mundo. Então aí está o endereço para você acessar depois, beleza? Então as atividades, conforme anunciado anteriormente, nesse bimestre dedicaremos à construção de um portfólio sobre nosso projeto de vida. Portanto, nossas atividades serão uma orientação para esse trabalho. Você poderá criar seu portfólio em uma versão material ou arquivo eletrônico. Ou você pode fazer de forma escrita numa folha de papel, na folha que você tiver aí na sua casa, ou você pode fazer de forma digitada. Digitar aí no Word e na hora de você anexar fotos, você tira a foto, cola a foto no documento do Word e assim você vai constituindo o seu trabalho. Beleza? Então, você pode me entregar esse trabalho ao final das 6 semanas. Então, a cada semana nós vamos fazer uma etapa desse trabalho. Você pode me entregar de forma escrita no papel, coloque uma capa, coloque seu nome, a sua turma, e a primeira folha é essa primeira atividade que eu vou explicar aqui hoje. A segunda folha é a segunda semana do PET, a terceira semana do PET e assim por diante, beleza? Então, pode fazer na folha escrita ou pode fazer no computador, no Word, de forma digitada, beleza? Então, número 1. Onde eu nasci? Lá na primeira folha do seu trabalho, você vai começar reunindo materiais sobre o lugar onde você nasceu e onde vive. Então, reúna informações sobre sua cidade, qual o nome dela, quantos habitantes, qual município ou bairro você vive, se está na zona rural ou urbana. Escreva um pequeno parágrafo falando sobre como é a vida em sua cidade. Tire uma foto do lugar que você acha mais bonito em sua cidade. Você também pode pesquisar pela internet ou fazer um desenho, beleza? Eu coloquei ali um modelinho para vocês como uma resposta pessoal para você se basear nela. Mas aí, como é muito pessoal, você vai escrever de acordo com a sua vida, né? Então eu coloquei ali um nome fictício, uma cidade fictícia, beleza? Coloquei assim, nasci na cidade de fictício, como se o nome da cidade fosse fictício. Então, se você nasceu na cidade de Belo Horizonte, você vai escrever Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e assim por diante. Na zona urbana, se você mora na zona urbana, você vai escrever urbana, onde tem vários prédios, automóveis, é a cidade. Se você mora na zona rural, onde tem roça, fazenda, você vai escrever lá, zona rural, beleza? Então vamos continuar. Moro no bairro tal, você vai colocar o nome do seu bairro. Minha cidade tem 2 milhões de habitantes, aí você vai fazer uma pesquisa e ver quantos habitantes tem na sua cidade. A vida em minha cidade é muito agitada, muitas pessoas andando nas ruas, indo ao trabalho, à escola, à academia, indo às compras, passeando com o bebê, etc. Muito movimento de veículos, ônibus e carros e outros mais, tá bom? Então esse aí é um modelo, você pode utilizar e escrever conforme a sua realidade. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Quem é a minha família? Diz que em Minas Gerais as pessoas não perguntam quem é você, e sim, você é filho de quem? A família é muito importante na construção de nossa identidade, portanto vamos elencar informações sobre ela. Reúna informações sobre sua família, quantos vocês são, vivem na mesma casa, qual é a origem de sua família, quantos irmãos você tem,
quem são as pessoas mais presentes na sua vida, reúna fotos ou desenhe sua família, beleza? Então é uma resposta pessoal, coloquei um modelinho ali para vocês, ó. Aqui em casa somos 5 pessoas, pai, mãe, 2 filhos e uma filha. Todos nós nascemos e moramos nessa cidade, fictício, foi o nome da cidade que eu dei. Essa é a foto da minha família. Aí eu peguei um modelinho aí na internet de uma família, que ficticiamente vai ser a minha família. O outro passo, escreva um pequeno parágrafo falando sobre qual é a influência de sua família em sua vida. Você pode falar de forma geral sobre cada pessoa ou sobre aqueles ou aquelas com quem você tem um vínculo mais próximo. Caso você não viva com sua família, você pode fazer essa atividade apresentando as pessoas com quem você vive ou que são referência em sua vida, beleza? Número 3, quem sou eu? Agora é hora de levantar informações sobre você mesmo ou você mesma. Pergunte para sua família qual é a história de seu nome. Caso ninguém saiba, você pode pesquisar o significado de seu nome na internet. Procure saber histórias de sua infância, escolhas mais interessantes, na sua opinião, e escreva. Procure fotos suas. Seria interessante comparar como você era quando bem pequeno e como você foi se transformando ao longo da vida. Escolha uma foto atual sua. Se não for possível, você pode desenhar. Se apresente, escreva um pouco sobre quem é você, as coisas que você gosta, como você vê a vida. Escolha uma letra de música, poesia ou imagem que represente seus sentimentos e a forma como você vê no mundo hoje. E então, selecionou os materiais? Guarde tudo direitinho e vamos para a nossa próxima etapa. Então, essa aí é a primeira etapa do trabalho, passo 1, 2 e 3. Eu coloquei ali um modelinho para você, ó. Resposta pessoal, né? Eu coloquei, sou o Fernando Rodrigues e a origem do meu nome é espanhola. Minha mãe quem escolheu. Na minha infância eu brinquei muito na rua. Meus pais me ensinaram muitas coisas boas, que moldaram meu caráter. Gosto de estudar, trabalhar, praticar esportes, navegar na internet. Essas são minhas fotos. A da esquerda, eu com 1 ano de idade, e a outra sou eu, atualmente, lendo para meu filho mais novo. Ele é igualzinho ao papai, não é mesmo? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau!